pessoal, sejam bem-vindos ao programa Trabalhando com Capoeira, onde nós estaremos discutindo e compartilhando ideias, técnicas e estratégias para você que deseja começar ou melhorar o seu trabalho com a capoeira. Eu sou a instrutora Bruna, estou aqui com o professor Paraíba, mestrando Paulo Ricardo e professora Laís. E hoje nós estaremos falando sobre a importância de se ter alguém que te ensine a trabalhar com a capoeira. E já vou começar logo lançando uma pergunta para vocês aí. Para ensinar a capoeira, é necessário que alguém tenha te passado como fazer isso? O que vocês acham? Eu acho que não, né? Eu acho que a pessoa pode começar a trabalhar sem ela ter tido uma orientação. Mas não é o caminho mais óbvio, né? Muito provavelmente não vai ser o caminho mais fácil, né? Verdade. Se você tentar inventar a roda, é sempre mais difícil do que você já partir de um pressuposto, né? Partir de algo que já foi criado. Então, eu acho que é desnecessário, às vezes, a gente ter um esforço para redescobrir uma coisa que alguém já trilhou aquele caminho. É muito mais fácil, né? Você quer chegar a Roma lá, vai perguntando, que alguém vai te dar a instrução para você chegar lá mais rápido. Né? Verdade. Já vou pegar aqui do professor Paraíba, porque é o seguinte, eu vou pegar e já vou dar um exemplo baseado no que ele falou aqui, eu concordo. Eu acho que não necessariamente você precisa de alguém para te orientar, porém, se você tiver essa orientação, o caminho, o tempo e a energia vão ser economizados. Por exemplo, o GPS. Se você quer chegar num determinado lugar e vai tentar chegar nesse lugar sem uma orientação, fica muito mais difícil. Não quer dizer que você não vai chegar por outros caminhos. Mas se você usar o GPS, o Waze, você vai chegar muito mais fácil nesse lugar, no seu objetivo final. Pensa bem, se nós estamos aqui em Minas Gerais querendo chegar lá no Rio Grande do Norte e for só pelo achismo, né? Quanto tempo nós vamos demorar, quanta energia e quanto dinheiro nós vamos gastar para chegar até lá. Agora, se eu já chego aqui, ligo o GPS, quanto nós vamos economizar de tempo, dinheiro e energia para isso? Verdade. Eu acho já, assim, que é meio a meio, né? Você precisa, assim, porque o capoeirista ele acha que aprende por osmose, né? Encostou assim, já olhou ali, já aprendeu. Mas é importante, sim, a gente ter uma orientação de uma pessoa. É como na faculdade, né? A gente aprende ali a teoria e depois faz o estágio, coloca na prática. Então a gente tem a orientação de uma pessoa. Então eu acho legal, bacana a pessoa, sim, claro. Ela vai lá correr atrás, ela vai buscar conhecimento, né? Assim, vai ler livro, vai treinar, vai aprender a dar uma aula, mas ter também a orientação de uma pessoa, porque ela vai conseguir chegar muito mais rápido, né? Igual o GPS, ele ter o direcionamento. Eu também acho que não necessariamente precisa. E até usar um exemplo do próprio mestrando, do Paulo Ricardo, que está aqui com a gente, que eu lembro quando ele contou pra gente, né, que quando, acho que era corda laranja, quando você começou a dar aula, que era corda laranja, ele treinava com o mestre, com o professor dele, e de repente o professor dele falou assim, vocês se viram aí que eu não vou dar aula aqui mais não. E tinha uma turma boa e tudo, né? Então ele falou, não tem como, vou acabar a turma, eu também não vou treinar. Então ele já ali até com uma certa visão, ele pegou e assumiu a turma, corda laranja ainda, e acabou que até aumentou o trabalho, na verdade, né? O número aumentou muito mais de alunos ali. E ele não tinha essa orientação do professor dele, ele não pegou ele e falou, olha, é assim que se dá aula para adulto, é assado, ele teve que se virar. Mas acaba que nessa tentativa ali, nesse erro e acerto, igual você falou, a pessoa pode muitas vezes ele perder muita energia, gastar muito tempo ali com isso. Então é fundamental, igual um outro exemplo que eu posso usar, quando eu fui aprender canivete, foi o primeiro floreio que eu aprendi a fazer na capoeira, e eu lembro que eu já, lógico, procurei a professora Laís, que foi a primeira pessoa que eu via fazer canivete. E eu sei que hoje em dia tem pessoas que têm anos de capoeira e não conseguem fazer porque não tem alguém para ensinar. E eu, em pouquinho tempo, acho que com 2, 3 meses de capoeira, já estava começando a aprender ali muito mais rápido, porque ela já tinha passado por esse processo, ela pôde me ensinar. E é a mesma coisa com o mestre de capoeira, qualquer professor de capoeira, né? O aluno chega ali cruzinho e não precisa passar pelos mesmos erros que o mestre passou para poder estar aprendendo alguma coisa. Então, não necessariamente precisa, mas se você tiver alguém, é muito melhor. Verdade. Mais alguém? Falar alguma coisa? Então vamos lá, uma próxima pergunta. É necessário que se tenha uma metodologia para ensinar capoeira ou não? Basta olhar?
Isso, eu acho que tem uma... Na verdade, assim, metodologia, né, é um campo de estudos onde a gente estuda os melhores métodos, né, para obter um resultado. Método é como se fosse um caminho para você chegar em algum lugar. Uhum. Então, eu acredito que sim, é importante a gente ter um método, ter uma metodologia, né, estudar vários métodos para alcançar o objetivo. Uhum. Então, por isso a importância, assim, de método e metodologia. Vou dar um exemplo, eu acho que mais cotidiano. Né? Hoje em dia é muito comum a gente buscar aprender as coisas na internet. Então a gente entra lá no YouTube e costuma digitar o que a gente quer aprender. Né? Então, quando a gente acha um vídeo de uma pessoa que está simplesmente fazendo o que a gente quer aprender, torna-se o processo muito mais difícil. Né? Porque a pessoa não está utilizando de metodologia nenhuma para poder te ensinar. Ela simplesmente está lá executando aquilo que se fosse um floreio, se fosse um mortal. Você vê o vídeo de alguém fazendo um mortal, é muito difícil você saber qual é a técnica que está envolvida ali naquele movimento. A mesma coisa se você quisesse aprender, às vezes fazer um arroz. Você vê a pessoa lá fazendo um arroz, não significa que você ia aprender. Agora, a partir do momento que aquela pessoa utiliza uma metodologia, ela cria uma forma de facilitar aquilo para nós, como a escola faz, né? A escola tradicional, ela faz isso. Ela deu um conjunto de metodologias para ensinar diferentes matérias, diferentes conteúdos ali dentro. Então, alguém pensou naquela metodologia, ou seja, um processo mais detalhado, onde a pessoa ela começa a aprender daquela forma e ela vai chegar no resultado final muito mais rapidamente. Então, a metodologia está muito bem justificada na sociedade. Na verdade, é isso mesmo. Metodologia nada mais é do que os métodos utilizados no processo de ensino-aprendizagem, nós sabemos disso. E nós sabemos também que aqui no Brasil, nas escolas, usam predominantemente 4 métodos, né, de ensino, que é o método tradicional, que é o conteudista, que é o mais utilizado, o método do construtivismo do Piaget, o método do sócio-interacionismo do Vygotsky e do método montessoriano da Maria Montessori, é um dos métodos, os 4 métodos mais usados no Brasil. Então eu acredito que a pessoa tem que, se quer trabalhar, né, se quer ter esse foco, é bom entender sobre metodologia e método para ter esse caminho encurtado, como você disse na primeira questão aí, você falou, né? Para que buscar inventar roda se já tem algo, né? Verdade. Não que você vai ficar preso só a um ou a outro método, até porque nós utilizamos um pouco de um pouco de outro, dependendo da necessidade, né, de cada aula, de cada criança. A gente usa muito tradicional, né? Assim, nas nossas aulas, e também um pouco de Piaget. Um pouco de construtivismo também é bem utilizado. Então, resumindo, você ter uma metodologia é fundamental para que você tenha um trabalho sério e sólido, né, para você poder ensinar as pessoas. E também um exemplo meu mesmo, quando eu casei, olha só, eu não sabia cozinhar nada, né, o Wesley, né, que o diga, era vários arroz queimados, feijão salgado, mas acabou que eu aprendi usando a internet, igual ele tinha falado, né, que as pessoas procuram às vezes na internet. Então eu pude ali seguir um passo a passo, eu não precisei ficar batendo cabeça ali toda hora queimando arroz, não sabia se o arroz, qual que era o tempo certo para ele ficar durinho ou para ele ficar mais macio. Então eu utilizei da internet, querendo ou não, eu segui um passo a passo. Então a metodologia nada menos do que você seguir um passo a passo e ajuda bastante para você não perder tempo. E assim, a gente vendo nesse mundo da capoeira, eu acho que a gente é algo que realmente a gente precisa repensar e de repente for o caso até mesmo de mudar, porque antigamente o que acontecia muito? Muitas pessoas que ensinavam os outros, né, diziam que ensinavam, eles na verdade não ensinavam, eles simplesmente reproduziam aquilo e ficavam querendo que o aluno aprendesse por osmose, né? Tava ali perto, ali assim, não, você não pegou não? Você não aprendeu não? Então ele ia fazer, você não aprendeu não? Já mostrei 2 vezes, você não aprendeu, como faz? Assim, é importante que, né, o aluno ele tenha assim, uma atenção, né, porque eu acredito que eles faziam isso não era de maldade, era às vezes porque o aluno ele não estava prestando atenção. Então eles faziam isso para reforçar, olha, se você não prestar atenção no que eu estou fazendo, você não vai aprender. Mas tem gente que também só ficava nisso, né? Mas o período também, né? O momento é diferente. O conhecimento não era tão difuso como é hoje, né? Como você citou o exemplo da internet.
Hoje nós temos o Google, o YouTube que dá essa facilidade. E nós também temos, como você disse, aceitar que essa mudança chegou e não ficarmos mais presos, né? Eu conheço até uma música de capoeira que falava, né? Os olhos ensinavam a jogar, cada um tinha a sua expressão. O aluno era discípulo, aprendia com o mestre toda a lição. Então era a única que eu entendo, que eu acho que era a única forma que era conhecida de ensinar, né? Que era assim, o visual, o método audiovisual era a única forma. Até mestre Pastinha mesmo, né? Aprendeu a jogar capoeira olhando, né? Naquela época lá, nas rodas de capoeira, não tinha ninguém para pegar nas mãos. Que o professor Paraíba falou. Que nós não devemos hoje, ficar presos aí. Se hoje nós temos, tem outros recursos, né? Tem metodologias para poder fazer com que a pessoa aprenda mais rápido. Então a gente tem que se apropriar delas, né? Tem que começar a utilizar para a gente fazer com que as pessoas evoluam mais rapidamente. É isso que eu falo. E vão mais longe também, né? Como tudo evolui, né? A gente também tem que ir evoluindo na forma de ensinar também. E a gente falando sobre essa questão de ensinar, vocês acham que tem diferença entre ensinar capoeira para criança e ensinar capoeira para adultos? Engraçado que eu tava olhando, achei algo interessante, assim, que existe pedagogia e andragogia. Pedagogia eu ensino para crianças e jovens e andragogia eu ensino para adultos. Eu nem sabia que existia essa palavra, né? E assim, por mais que a andragogia não tenha formação, não tem faculdade, né? Existe faculdade de pedagogia, né? Mas não tem faculdade de andragogia. Aí quem faz pedagogia e quer ensinar para adultos, geralmente faz especialização para aprender os métodos, né, mais fácil para poder estar ensinando para os adultos. Então, não quer dizer que quem faz pedagogia não pode, né, ensinar para adulto. Pode, mas geralmente se especializa mais. Então, existe uma diferença, né, pedagogia e andragogia. Então, existe uma diferença na hora da gente ensinar para criança e para adulto. A forma de você falar, a forma de você expressar, o material que você vai usar é diferente. Não tem como, gente, a gente chegar e querer falar com a criança igual fala com o adulto. Não tem como eu chegar e querer dar uma aula para os adultos igual eu faço com as crianças. Já aconteceu de chegar para dar aula para criança de 6º ano, né, que tem ali 11, 12 anos, né, de 6º ano, assim, eu querer falar, assim, no meu início, querer falar igual eu falava maternal 3, que é 3 anos de idade. Gente, eles me zoavam tanto, mas riam tanto de mim, porque é diferente. Isso. Né, o termo, a maneira que você fala com uma criança, com um pré-adolescente, com um adolescente, com um adulto, é diferente. Eu acho que nós temos que levar em consideração, né, o crescimento e desenvolvimento do ser humano, né? As fases de maturação, os estirões de hormônio, né, o desenvolvimento do cognitivo. Então, no ensino de capoeira para criança, nós não podemos esquecer do lúdico, né? Muitas das vezes, geralmente, quando o capoeirista não teve uma formação, não teve alguém que falou, ensinou, ou não teve acesso a esses métodos que nós já citamos aqui, ele chega lá na aula, ele quer dar uma aula de adulto para criança. Vamos lá, alonga aqui, ginga para lá, chuta para cá. Não que você não vai ensinar os movimentos para a criança, mas vamos usar o lúdico, né? Nós já, né, sabemos da importância desse momento para a criança. Lógico, vão ter brincadeiras e jogos determinados para a faixa etária, até 3 anos, de 3 a 6, considerando também, né, tem fases que eles não vão saber jogar ainda, competir, quem vence, quem perde. Então nós temos que pensar nisso. E já o adulto, na maioria dos casos, ele já vem para uma aula de capoeira querendo o lado técnico, ele quer um desenvolvimento técnico, ele quer uma performance, por mais que o objetivo dele seja uma atividade, que ele está ali interagindo com as outras pessoas ali, que seja um momento dele, a parte do trabalho dele, que ele tenha um outro trabalho, mas ele quer chegar lá, aprender a gingar, ele quer aprender a fazer os movimentos, tocar instrumentos. Se você chegar numa aula de adulto lá e vamos agora aqui fazer uma brincadeira, um jogo, pode até fluir em determinado momento. Mas se for só aí... Mas é muito difícil, né? E ao mesmo passo, que se você ficar ali técnico com a criança, aquela aula vai ser super chata no conceito deles. O adulto e a criança tem uma diferença muito grande também na compreensão, quando você for falar com ela, explicar, além dessa questão lúdica, imagina chegar numa aula para a criança e falar assim, vamos lá gente, perna direita atrás, a criança vai ficar assim, tia, qual que é a direita? Então, às vezes crianças são maiores também, às vezes tem
8, 9 anos ainda não sabem o que é direita e esquerda, né? Imagina eu falar com uma linguagem igualzinha de adulto. Então, vamos lá, todo mundo deita no chão abdominal pra gente melhorar o abdômen pra conseguir fazer mortal, por exemplo. Não tem como, né? Então, além dessa questão, tem a fase também, igual você falou, que é muito importante você compreender o tempo ali. A criança precisa ainda, além de se divertir, que é muito importante, ela precisa ainda desenvolver algumas capacidades físicas ali para conseguir fazer os movimentos de capoeira. Mas vai ser lúdico, claro, mas nunca vai deixar de colocar as coisas da capoeira. Verdade. É isso aí. Então, eu acho que essa coisa do lúdico é o ponto-chave. É o ponto-chave para a gente se relacionar melhor com as crianças, né? Se você for pegar... Vou só dar mais um exemplo para colaborar um pouco mais aqui, mas o pessoal explicou muito bem. E, por exemplo, se você pegar e tentar ensinar matemática para o seu filho, né? Pelo menos da forma tradicional, ele vai ter muita dificuldade de te dar atenção, de pegar ali aqueles conceitos. Mas a partir do momento que você introduzir aquilo no mundo dele, no que chama a atenção dele, né? Porque as pessoas, elas precisam entender o passo que a gente precisa seguir, os passos que a gente precisa seguir. Primeira coisa, para a gente ensinar algo para outra pessoa, a primeira coisa que você tem que ter dela é a atenção. Porque senão de nada adianta. Você pode ser um excelente professor, assim, com muito conhecimento sobre aquele determinado conteúdo que você ensina, mas agora, se você não souber como pegar a atenção das pessoas e manter a atenção das pessoas, você não vai conseguir fazer isso. E a criança, ela tem muita dificuldade de manter a atenção. É natural de toda criança, o mundo para ela já é uma novidade. Então ela está observando várias coisas. Se você mudar ela de sala, é outro universo. Qualquer ambiente que você mudar ali, ela vai estar observando. Então é difícil você reter a atenção dela. Sem atenção, você não consegue passar a informação. Sim, Não passa a informação, a pessoa não aprende, não tem como. Então eu acho que a brincadeira, o lúdico é muito importante nesse sentido, de quando você gamifica, né, o que você quer ensinar, você ganha a atenção da criança e ela vai conseguir absorver o que você quer ensinar, entendeu? Já até aconteceu com a gente também, a gente dando aula para mãe de alunos nossos que fazem na escola. Às vezes a criança tinha ali 4 aninhos de idade, mas a mãe faz com a gente na academia com os adultos. E já teve uma vez que aconteceu da mãe levar a criança esse dia para ele conhecer a academia. E ele mesmo falou, ai tia, mas nossa, você é muito mais legal quando você tá lá na escola dando aula, você brinca, a gente faz brincadeira enquanto a gente faz capoeira. Aí eu tava mostrando, por exemplo, a finta do AU. Não, tia, não é finta do AU não, é o rabinho do jacaré. Então a criança sente, né? E ela fala, não, eu gosto mais de fazer na escola, tia, que você fica muito séria aqui. Não que a gente não vai brincar com os adultos, mas naquele momento que ela me viu ali falando numa linguagem de adultos, explicando a técnica do movimento e tal, enquanto a mãe da criança tava ali fixa, querendo aprender, pra criança já não estava interessante. Né? Até porque também a gente tem que entrar no mundo da criança, Com certeza. Se a gente quer ensinar pra criança, a gente tem que entender, né? Tentar ali entender o máximo como a criança está pensando, como ela aprende, o aprendizado dela. E essa parte lúdica, essa parte das brincadeiras, das cores, né, chama a atenção das crianças, né, pra capoeira. Verdade. Então, acho que é uma maneira que a gente usa mesmo. Tem a diferença, sim, com certeza. Mas e aí, se alguém tivesse ensinado especificamente para vocês como trabalhar com capoeira nas escolas, vocês acham que seria mais fácil? Por quê? Assim, eu tive, assim... até parece, né? Eu falo pouco. Assim, no início eu tive até alguém, sim, pra me ensinar, assim... Mas era aquela coisa, assim, muito de olhar, né? Eu ia... superficial, né? Isso, eu ia nas escolas, a pessoa estava dando aula ali, eu olhava, né? Via ali como fazia e depois repetia. Mas aquela situação, assim, do nosso dia a dia, do cotidiano, quando eu comecei, fui pro campo de batalha mesmo, né? Fui dar aula mesmo. Então, aquelas situações ali do dia a dia, como lidar com as crianças, por que eu estava fazendo aquela brincadeira, por que eu estava passando aquela atividade. Não foi ensinado, eu fui aprendendo ao longo dos anos, com o tempo. Então, eu passei muita dificuldade no início devido a isso. Porque eu não tive, acho que às vezes, muitas das vezes a gente precisa que alguém pegue na nossa mãozinha ali, né? Igual a criança quando tá aprendendo a escrever, que a professora vinha e ajudava a gente a desenhar as letras, né?
Então, assim, eu assim, fui já logo ali, né? Eu olhei, aprendi e tive que ir me virando, né? Aprendendo. Mas tem pessoas, sim, que precisa ali da pessoa vir, pegar na mãozinha e ensinar, é assim que faz a letra A, é assim que faz a letra B. Então, eu acredito que se tivesse alguém para pegar na minha mãozinha mesmo, de ensinar a desenhar a letra A, eu poderia ter conseguido bem mais rápido. Eu tive, sim, alguém para me ajudar ali no início, mas era mais visual mesmo. Não era assim aquela parte teórica e prática, era mais a parte prática ali, né? Já trabalhar. Eu acho que se não tiver, né? Eu acho que a pessoa talvez não vai nem por esse caminho, né? Ela nem começa a se interessar por ensinar. É muito, se a pessoa teve uma orientação nesse sentido, eu acho que ela fica mais inclinada para esse ponto, né? Então, assim, eu vejo que é muito importante a gente orientar outra pessoa. Se você viu, né, que seu aluno, ele deseja ser um professor, alguma coisa nesse sentido, assim, se você orientar ele vai conseguir ter uma ação muito mais efetiva depois, quando ele for trabalhar. Agora, então, assim, eu vendo também, né, da forma como eu aprendi a trabalhar, eu vejo que ajudou bastante, porque de novo aquele lance que a gente tinha comentado. Se você entrar num lugar, você não sabe o que você faz ali, você tem que inventar ali, improvisar alguma coisa ali, é muito mais difícil, né? Se você já chegou no ambiente já preparado, né, você foi treinado para aquilo, a coisa sai muito mais natural, você tem como criar mais em cima daquilo. Então, eu acho que é muito importante você ter alguém para te orientar. Ajuda muito, né? Nós temos um exemplo, nós tivemos agora em outubro passado nos Estados Unidos, você falou, e eu me lembrei disso. Nós tivemos lá, nós estamos aprendendo inglês agora. Na época nós ainda tínhamos uma noção, mas bem pouquinho, vamos colocar assim, 2%. Só dava para ler alguma coisa no aeroporto. Então aquele ambiente, a gente não sabia muito o que fazer ali. Mas teve uma pessoa lá que se predispôs a estar conosco o tempo todo, pegou na mãozinha, como você disse, botou no carro, levou no shopping, levou no supermercado. Então, ficou muito mais fácil. Verdade. Eu acho que com o tempo nós conseguiríamos, aprenderíamos o idioma, sei lá com qual tempo seria, descobriríamos as coisas, mas demoraria muito mais. Com essa pessoa nós nos sentimos até mais à vontade, mais sentimos até americanos. Mas em casa sem falar a língua. É a mesma coisa de se fazer um bolo. Você vai fazer um bolo, se tem alguém te falando, olha, você vai usar tal quantidade, você coloca tal hora, aquece o forno com determinada temperatura, deixa ali tal tempo, a possibilidade de seu bolo ficar bom é muito maior, né? É gostoso. Agora, se você tenta ali, né, e fazer de qualquer jeito ali, pode ser um bolo, mas vai ser um bolo meio esquisito, né? Já no meu ponto de vista, com certeza foi mais fácil, porque eu aprendi com vocês, né? E na época eu tinha tudo ali, eu pude acompanhar as aulas, então teve situações, por exemplo, que vocês tiveram algumas escolas que tinham aluno especial com síndrome de Down, então eu ficava prestando atenção como que você falava com aquele aluno. Uma criança que tem autismo, por exemplo, que eles tinham um aluno na época, e eu falava, nossa, olha como é que eles estão conseguindo puxar a atenção da criança. Então, no meu ponto de vista, foi muito mais fácil, é lógico, não só com criança especial, mas a didática para lidar com aulas, como montar uma aula para crianças, como falar com a criança, como se comportar na frente da criança para ter a atenção dela. É a mesma coisa que um aluno, por exemplo, não precisa aprender a somar, subtrair, multiplicar, dividir sozinho. Ele pode muito bem procurar um professor, ir numa escola, ele tem um professor e tem a escola para poder ensinar. Então a mesma coisa foi comigo, e o processo ali, por exemplo, vamos supor que eu tivesse que aprender isso tudo sozinha, eu poderia muito bem ter perdido às vezes algumas escolas, perdido algumas oportunidades nessa tentativa, nesse erro e acerto, algumas vezes errando e não conseguindo acertar. Então ter a ajuda de alguém é totalmente essencial, é muito bom mesmo, né? E aí, você acredita que a capoeira estaria muito mais difundida se houvessem mais profissionais devidamente preparados e orientados por alguém? Eu acredito que sim. Né? Pegando essa de alguém ensinar, por exemplo, se eu, no meu caso, vou pegar o meu exemplo,
se tivesse alguém que tivesse pegado naquele momento que a Bruna citou um pouco atrás aqui, pegado na minha mão e falado assim, olha Paulo, você vai utilizar esse método aqui com a criança, você vai usar essa brincadeira, esse jogo, você vai falar desse jeito. Eu acredito que os pais, os professores, os donos de escola, eles mesmos iriam falar mais de mim, do meu trabalho, e com isso haveriam mais portas abertas. E quanto mais portas, mais pessoas sabendo, maior a proporção que vai se tomando. E além do mais, você passa a ser uma autoridade mais cedo, né? Que é o que você falou que foi do seu caso. E não estou falando que, como nós já dissemos aqui, que assim tem que ser assim. Nós sentimos na pele, nós sofremos muito, nós passamos por muitas dificuldades e realmente eu gostaria que tivesse alguém pegado na minha mão e falado, e mostrado, escrito, levado para fazer estágio. E eu acredito que hoje nós poderíamos estar num patamar muito maior. Não estou aqui reclamando, mas estou dizendo que poderia ter chegado um pouco mais além. Eu acho que assim, é importante para que não falte também porque às vezes a pessoa tem uma expectativa maior com aquilo, né? Então ela quer levar uma coisa mais adiante. Se ela não recebe uma orientação ao longo desse processo, aquela energia ela vai se dispersando, aí a pessoa fala, poxa, eu acho que acabou por aqui, e ela começa a procurar outra coisa, né? Então é muito comum hoje, eu acredito que não seja só na nossa cidade aqui, mas em outras cidades também, a gente vai conversar e quase todo mundo já fez capoeira. Você conversa com 10, 7 já fez capoeira. Ó, capoeira! Então assim, eu acho que faltou mais, sabe? Acho que faltou mais, em alguns lugares faltou mais. Por exemplo, a pessoa ela foi evoluindo, estava gostando, aí chegou um momento que ela queria, de repente era trabalhar, de repente era, não sei, participar de alguma coisa mais orientada, de repente ela tinha uma expectativa maior. Algo que prendesse ela, continuasse levando ela ali dentro da Justamente, capoeira. de repente era só assim, não, eu treino 2 vezes por semana. Ela fala assim, poxa, eu não queria mais. Não, a pessoa, lógico que a gente sempre fala para ela, não, você pode treinar, treino de manhã, treino de tarde, treino de noite, mas a gente criar também possibilidades de que isso aconteça de uma forma mais orientada, né? Então, eu acho que a capoeira estaria muito mais longe se tivessem pessoas, sim, se envolvendo com ela, né, dessa forma, né? Ia ajudar a difundir muito mais. Se a pessoa pensasse, né, de canalizar a energia dessas pessoas que começam ali, de repente chegarem lá na frente e se tornarem profissionais dessa área, de repente, né, no caso, hoje não, né, há algum tempo começou a ter bastante competições, de repente alguém se interessou por aquilo, seguir aquele caminho, receber uma orientação por aquilo, o outro iria fazer um trabalho social, ser orientado para fazer um trabalho social naquele caminho ali. Agora, quando a gente trata daquela forma assim, não, é só uma atividadezinha, né? Então, assim, a gente acaba sendo responsável também por isso, né? Então, com certeza, quanto mais organização, quanto mais projetos, quanto mais pessoas empenhadas em fazer novos movimentos, coisas ainda mais grandiosas, com certeza que eu uma das coisas, vou deixar você falar. Vocês estão falando tudo. Uma das coisas que eu vejo também de você ter uma pessoa te orientando, porque em muitos momentos de nossas vidas, de uma forma geral, mas também dentro da capoeira e no trabalho, que se você não tem ninguém te aconselhando, te orientando, você acaba perdendo o seu foco, a sua autoimagem. Você não sabe se está estagnado, se está andando para trás ou se continua avançando. É o exemplo dos atletas de MMA. Eu gosto muito de fisiculturismo, de acompanhar e ver. No fisiculturismo, por exemplo, o coach, o técnico daquele determinado atleta, ele fica olhando, porque chega em vários momentos que o atleta treina tanto que ele acha que treinar mais ele vai ficar melhor, e na verdade naquela hora ele precisa descansar, ele precisa comer, ele precisa tomar água, ele não sabe se ele está do tamanho certo, ele não sabe, ele olha no espelho, mas ele não consegue se ver, porque ele chegou no ponto às vezes que está desidratado, está sem comer, ou treinou demais. E eu já vi exemplos que o cara quer continuar fazendo cardio, quer continuar treinando, e se ele treinar ele vai ficar pior, achando que vai estar melhorando. Isso também acontece conosco. Às vezes você fala, mais desse jeito, e o trabalho está recuando. Quando você tem alguém para falar assim, olha,
não faz assim porque por causa disso, Verdade. aconteceu comigo, está escrito aqui, se você fizer, aí você avança. Você não perde aquele tempo que você estava recuando ou estagnado. Bom, Verdade. essa autoimagem eu acho muito importante dessa pessoa que está ali. Acho que vocês já falaram tudo, né? Acho que não tem nada. Não, mas assim, na minha opinião, com certeza, a capoeira estaria em um patamar muito mais elevado se nós tivéssemos, né, profissionais ali, bem qualificados. Quantas pessoas, né, talentos na capoeira nós perdemos Verdade. porque não tiveram bons profissionais que souberam trabalhar, Nossa, né? demais. Quantas vezes a gente chegou em escola e às vezes, né, passou outro profissional, às vezes, por aquela escola e o pai, não, tirei meu filho da capoeira, ele não fez trocentos anos de capoeira, sabia nem gingar. Tá certo que tem ali, né, o processo ali de aprendizado de cada criança, mas uma criança tá 10 anos fazendo capoeira, não sabe que a ginga, né? Não tem nenhuma necessidade especial, não tem. Então, assim, eu acredito que a gente perdeu muitos bons capoeiristas, talentosíssimos, que estariam somando muito com a capoeira hoje em dia, porque não tiveram bons profissionais para trabalhar com elas. Às vezes, exemplo também, né? Às vezes poderiam ser até bons profissionais, ensinavam bem, ministravam bem uma aula, mas na parte ali de, como posso falar, de dar exemplo ali para o aluno, né? Nós sabemos que tem a escolha da pessoa, né? Sim. Mas se você fez a sua parte, se tem uma formação, acredito que grande parte desses talentos que nós perdemos, que são muitos, né, ainda estariam aí, né? Verdade. Nós não podemos ficar escondendo atrás, não, a pessoa que escolheu parou porque não amava capoeira, né? Será que nós parou poderíamos... porque ele não me respeita, sempre a gente quer colocar a culpa nas outras pessoas, no outro. Por isso que a gente Óbvio, tem a escolha do aluno, tem a escolha dele, mas será que nós, capoeiristas, profissionais, fizemos a nossa parte mesmo em tudo que podíamos? Por isso que a gente tem até que fazer uma reflexão, né? Às vezes quando um aluno sai, será que eu tenho parte nisso, né? Do aluno ter parado de capoeira, o que eu poderia ter feito de melhor para poder esse aluno continuar na capoeira? E se nós tivéssemos mais profissionais devidamente preparados para isso, eu acredito que cada vez mais se a gente tiver esses profissionais, cada vez mais a visão das pessoas que estão de fora, não só os capoeiristas, mas donos de escola, por exemplo, donos de academias, as pessoas em geral, na verdade, teriam uma visão totalmente diferente da capoeira também, não como uma coisa que é só bagunça, às vezes depende, né? Já teve escolas que a gente foi que a dona achava que capoeira era só um esporte normal, ela nem imaginava que capoeira poderia ser uma profissão. Então, ela poderia mudar até mesmo a visão das pessoas, de que ela não é só um esporte, não é só um hobby, mas também é uma profissão e é um trabalho sério que muda a vida das pessoas, né? Verdade. Então, mas olha só, vocês sabem, né? Se existe alguém que ensine especificamente a pessoa a trabalhar com capoeira na escola? Eu pesquisei, eu vou confessar, não foi muito profunda a minha pesquisa, não. Mas eu pesquisei, tentei olhar em alguns sites. Eu vi várias coisas sobre a capoeira ser um conteúdo da educação física. Eu vi muita coisa assim, algumas faculdades e universidades colocam dentro do curso de graduação de educação física, algumas colocam dentro do curso de graduação de educação física que o conteúdo da capoeira tem que ser ensinado, porque saiu uma lei que a cultura afro-brasileira tem que ser ensinada nas escolas e dentro do conteúdo da educação física. Mas eu achei só isso. Acredito particularmente que possa haver alguém, sim. Né? Nós vivemos num país, num mundo muito grande, onde tem muita informação, porém, particularmente eu, de repente alguém que conhece, não sei se muitos ou poucos, eu não conheço ninguém que tenha ali algo assim, bem elaborado, que estruturado, que pare para ensinar e a pessoa saia dali capacitado para ir para o dia a dia, para o campo de batalha, estar ensinando. Eu acho até interessante, né? Nos eventos também. Eu sei que evento geralmente é muito corrido, né? Todos a gente faz evento, são muitas cordas, né? Em outros eventos de outros grupos, colocar ali um curso, uma aula da pessoa ensinando, né? Os capoeiristas como trabalhar com crianças, trabalhar em escola, dar aula. Eu já fui em um evento, né? Foi até em Curitiba, onde teve ali uma aula, mas foi o único assim que eu vi também
que realmente ensinou como, né, trabalhar criança, como ele fazia, ele abriu ele mesmo, né, como ele fazia, eu achei bem interessante, mas foi a única pessoa que eu vi, além da gente, assim, né, porque a gente tem ali a nossa equipe, que a gente ensina, que a gente ajuda, pega na mãozinha, ensina, né, esse também, que eu conheci também, foi bem bacana. Também. Vocês. Você também? No meu caso, eu nunca tinha visto antes também, olhando assim na internet, acompanho várias pessoas, também nunca tinha visto alguém que ensinasse especificamente sobre trabalhar com capoeira nas escolas, né, para as crianças. E a única vez que eu vi foi quando eu já comecei a fazer capoeira com vocês, e vocês ensinaram e pegaram na mãozinha e falaram, não, é assim, assim, assado. Então a única vez que eu tinha visto foi essa mesmo. Uma próxima pergunta seria... muitas pessoas se frustraram trabalhando nas escolas porque não sabiam como fazer e caíram de paraquedas nessa realidade. Que dica vocês dariam para essas pessoas? Deixar o professor começar agora. Eu acho que não desista, não desista, porque a gente não caiu de paraquedas assim, mas aprendemos várias barreiras, várias dificuldades. A gente aprendeu muito nesse processo ao longo de todos esses anos e assim, o que eu diria, poderia dar mais dicas, mas eu vou focar nessa. Não desista. Por mais que você não seja ainda, você fala assim, nossa, cara, eu não sou tão bom. Se você deseja, você tem, né, esse propósito de se tornar um professor, né, seja na escola, seja na academia, nós estamos falando mais dessa instância daqui da escola, mas se for isso que você quer, continua se esforçando, buscando conhecimento, que com certeza você vai conseguir superar também essas dificuldades. Se você não acomodar, né? Não deixar as dificuldades te fazer desistir, tá? Eu acredito assim que é primeiro amor e paixão, né, pelo que você faz. Você ter certeza daquilo que você quer. Engraçado, né, a gente tocou nesse assunto, e essa semana eu estava trabalhando numa escola, eu levei a Ashley, né, a nossa filha, ela já vai fazer 15 anos, ela foi para me ajudar. Ela está estudando de manhã, então ela foi à tarde me ajudar, e eu estava conversando com a diretora da escola, que ela falou assim, nossa, que legal, né, a Ashley já tão nova, assim, já está acompanhando, já vai ajudando vocês. Aí eu falei para ela, ela falou que quer fazer educação física, quer seguir os nossos passos, quer dar aula de capoeira nas escolas. Aí a diretora falou assim, nossa, que bacana, né, ela ter o exemplo dentro de casa e querer seguir os pais. Aí ela citou, né, de tantos profissionais que às vezes caem de paraquedas ali dentro da escola, ali, professoras, né, que às vezes faz o PISM, faz a faculdade e não tem a pontuação. Ela queria ser, o sonho da pessoa é ser médica, vamos supor assim, né, mas não conseguiu pontuação, aí vai e escolhe qualquer uma faculdade, porque tem que fazer uma faculdade, né, os pais obrigam, tem que fazer a faculdade, escolhe ali qualquer profissão que a pontuação vai dar e acaba sendo um profissional frustrado. Porque na hora que chega ali, um ano até aguenta, aí no segundo ano já não está aguentando mais, porque não tem amor e paixão pelaquela profissão. Então, por isso que é tão importante a gente escolher bem. Eu penso que são duas coisas fundamentais, duas perguntas que essa pessoa, e eu me fiz, né? Então, com a minha experiência, essa pessoa poderia fazer. É realmente o que você quer? A primeira pergunta você deveria fazer. Você que se frustrou ou está pensando em começar, é realmente isso que eu quero? Eu acho que você deveria analisar isso primeiro, parar e pensar, não é isso que eu quero fazer isso, eu quero trabalhar com capoeira, é o caminho que eu quero seguir. Olhar se é isso. Depois que você olhou se é isso, buscar as habilidades específicas para fazer o mesmo. Se capacitar, nós já falamos aqui para não ficar redundante, né? Você ir atrás daquilo ali que vai te melhorar para você fazer aquela determinada, se você quer. Eu posso dar o exemplo do casamento, né? A gente fala muito sobre isso. Se você quer casar, a primeira coisa que tem que saber é o que você quer. Você quer casar? Porque é um compromisso muito sério. Sim. Né? Nós estamos falando de algo sério aqui, né? De trabalhar com capoeira. Então, você quer casar? Você pretende casar? Se você pretende casar, busque saber como que é o casamento, o que acontece no casamento. Né? Muitas das vezes a pessoa vai casar e só olha o lado bom, né? Mas o casamento tem prós e contras. E também trabalhar com capoeira tem prós e contras. Então, veja se é isso que você quer
e depois busque as habilidades. Até para estar no casamento tem que ter habilidades, sim ou não? Tem que ter umas habilidades específicas aí para estar no casamento. Então eu penso dessa forma. E também você buscar orientação ou buscar acompanhar quem já trabalha com isso, né? Quem já trabalha com capoeira, para você saber o que você tem que fazer, os passos que essa pessoa dá. Então, você se inspirar em outras pessoas e é igual aquele negócio que a gente falou de não precisar passar pelos mesmos erros. Uhum. Então, quando você segue alguém que trabalha com isso também, vai te ajudar, né? Verdade. E o que vocês diriam para quem quer começar a trabalhar com capoeira nas escolas, mas ainda não sabe por onde começar? Acho que vai ficar às vezes também não tem ninguém para orientar, né? Às vezes a pessoa quer começar e não tem ninguém para orientar. O que você diria? Seria buscar assim um conhecimento em livros, em vídeos. Você consegue até achar conteúdo gratuito, de graça, mas buscar também pessoas profissionais que possam estar ali te ajudando, te incentivando, te apoiando, né? O melhor, né? Ensinando mesmo, pegando ali na sua mão e ensinando você, te ajudando a chegar onde você quer. Acho que a gente até, né, durante o vídeo, a gente já foi responder. Foi uma pergunta que a gente acabou contemplando ela. Verdade. Mas aos poucos, né? Mas eu acho que talvez o ponto começa também com... Antes de estar perfeito, né? Às vezes a gente fica com aquele perfeccionismo, achando que tem que ser o melhor professor, senão você não vai conseguir passar, né? A gente até encontrou algumas pessoas aí, nossa, meu Deus do céu, não tô pronto para isso ainda não. Verdade. Tô pronto para isso ainda não. O cara nunca tá pronto. Meu amigo, ninguém nunca vai estar 100% pronto para nada que a pessoa quiser fazer na vida. Né? Não é só para capoeira isso não. Perfeito é melhor que perfeito. Você falou no casamento, quando a gente vai casar, a gente tá ali apaixonado ali com aquela pessoa, né? Falou assim, não, você decidiu, você olhou o máximo de coisa possível para decidir, mas mesmo assim você tá 100%. Lógico que não, você tem uma coisa, você sabe que aquilo pode não dar certo, não depende só de você, né? Tem uma outra pessoa ali, tem 50-50, então... Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. É isso daí, entendeu? Então, tem muita gente que às vezes fica esperando demais para chegar o conhecimento, não, eu vou ficar pronto ainda, não fica pronto nunca, Então a gente aprende mesmo com esse processo de ir lá, o que você não pode cometer é nenhum erro catastrófico, né? Que vai te acabar com o seu trabalho. Então assim, você pegou um pouco de informação, você já tem uma certa graduação, né? Já tem um pouco de conhecimento para poder passar, isso aí não precisa ser, nossa, mestre, esperar ser mestre para poder ensinar alguma coisa para alguém, né? Hoje em dia a gente vê até os próprios mestres com esse questionamento próprio. Não, acho que não posso ensinar nada para ninguém, não, porque eu ainda me considero que eu ainda estou aprendendo. É lógico. Vai estar sempre aprendendo. A gente vai estar sempre aprendendo, a gente nunca vai estar pronto. Então, eu acho que isso fica um conselho. Se você quer trabalhar, quer aprender a dar aula em escolas, quer aprender a dar aula em academia, quer aprender a dar aula em projetos, cara, começa. Você tem ali uma base inicial, buscou ali conhecimento, né, nessas referências que a gente falou, poxa, vai lá e começa. Acho que a pessoa, num momento oportuno, né, a melhor coisa é fazer isso, começar, decidiu que é isso mesmo, comece, e no momento oportuno procure, mais uma dica, procure alguém que tenha alguma experiência nessa área. Não que essa pessoa também vai ser perfeita, mas se você procurar alguém que tem experiência nessa área, comece, para você também não ficar esperando, essa pessoa não vai ser perfeita, mas você procurar alguém que tem experiência na área é alguma coisa para te passar, porque nós já falamos que isso é muito interessante, que isso encurta o caminho, né? Para a gente pensar um pouco, quando você está doente, você vai ao médico e você sabe que o seu problema, por exemplo, é no coração. Se você for num clínico geral, ele vai até aliviar aquela sua dor do momento com um medicamento. Sim. Mas a possibilidade que ele resolva o fundo do seu problema é muito menor. Agora, se você procurar um especialista, um cardiologista, o cardiologista tem uma possibilidade maior, não que ele vai resolver o problema 100%, mas ele tem uma possibilidade muito maior para te falar o que está fazendo, o que está acontecendo, o que você vai fazer. É a mesma coisa, né? Se você quer trabalhar capoeira, né? Você vai pegar conselho de alguém
que tem experiência, saiba do que está falando. E também, primeiramente, a pessoa levar a capoeira, já que é isso que ela quer, levar ela como um trabalho, né? Como uma profissão. Porque é a mesma coisa, você quer trabalhar com capoeira, mas você leva só com qualquer coisa, assim, não vai nos treinos, não fica faltando, não dá o melhor de si nos treinos, igual, por exemplo, tem pessoas que trabalham em empresas e tem que ficar lá batendo ponto para mostrar que você foi e que você chegou no horário. Se você não chegou no horário, ali é descontado depois. Então é a mesma coisa. Você levar a sério, você vai nos treinos, porque o treino faz parte. Se você trabalha com capoeira, o treino não é só um treino, é um trabalho também. Você está trabalhando, você está acrescentando para a sua profissão. Capoeira, né? Exatamente. Então você levar ela a sério como trabalho, dê 100% de si nos treinos, não falte os treinos, estude as coisas específicas para que aquilo vai ser acrescentado no seu trabalho. Então, primeira coisa de tudo, acho que a pessoa levar a sério como trabalho. E até porque também nunca é cedo, né, para você ensinar e nem tarde para você estar aprendendo, né? Então, gastei agora. Então, eu acho muito importante isso. A pessoa ir sem medo, né? Isso aí, que a Bruna falou também. E quando puder, eu acho que é legal para aquela pessoa que trabalha com a capoeira, que quer fazer uma diferença e tal, também está viajando, né? Nossa. Porque viajar, na minha concepção, é muito importante. Muito. Hoje nós ficamos muito presos nessa coisa do só aqui, do conhecimento que pega mais próximo, mais fácil. Mas quando você vê realidades diferentes, a nossa mente amplia. Quando você pisa ali naquela realidade, você fala, poxa, aqui é diferente. Às vezes ensinar para uma criança aqui, para a nossa cultura brasileira, ou até a cultura do Sudeste é uma coisa, a cultura do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste, da América, dos Estados Unidos, da Europa, né? Porque é diferente, varia. Então isso ajuda muito também. E é um investimento, né? Não é um gasto, né? Para quem quer trabalhar capoeira, qualquer coisa que você de dinheiro que você gasta ali com a capoeira, você não está gastando. Investindo. Você está investindo. Se você investe num curso, né? Se você gasta um dinheiro ali num curso, é um investimento, não é um gasto. Se você vai fazer uma viagem com a capoeira, é um investimento, não é um gasto. É como se você estivesse se especializando ainda mais, né? Você faz faculdade, tem após, a pessoa faz mestrado, doutorado, então é como se fosse isso, está acrescentando mais coisas ali na sua faculdade, né? Então é isso, acho que por hoje é só, a gente já pode encerrar, ou não sei se tem alguém mais que queira falar alguma coisa. Bom, pessoal, então a galera já encerrou aqui. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje aí. E vai deixando aí nos seus comentários. A gente aqui se inspira muito no que vocês colocam aí pra gente. A gente quer ajudar vocês aí que querem construir um trabalho aí com capoeira ou melhorar o seu trabalho. É isso que a gente tem tentado fazer aqui ao longo de todos esses episódios. Então, pessoal, deixa aí nos comentários as suas dúvidas, tá bom? Os seus comentários também, de repente, alguma parte aqui do vídeo que você achou interessante, você fala assim, poxa, isso aí dá pra gente discutir assim, dá pra discutir assado, coloca aí pra gente, a gente quer saber muito a opinião de vocês. E segue lá nas nossas redes sociais, tá no Instagram, no Face e também no YouTube aqui. Não sei qual canal que você está assistindo aí, qual é a sua preferência, tá? Mas a gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Importância de se ter alguém que eu esqueci. Nossa, foi bom. Você não se apresentou, não? Me deu um branco. Você não se apresentou e o Paraíba fez assim, e eu fiz assim também, faltou lá isso assim. Tipo assim, ela vai errar. Pô, tá parecendo um culto, né? Que você fez assim, eu fiz ela assim vai também. errar. Eu falei, meu Deus, dá bem. Eu tinha que me